Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Renê e hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a membrana plasmática. Lembrando, se você ainda não assistiu a aula anterior sobre introdução à citologia, volta e assiste, porque esse conteúdo da aula de hoje é continuidade da aula passada. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a membrana plasmática. Se você está curioso para saber o que é a membrana plasmática e qual é a função dela, já clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque esse conteúdo da aula de hoje pode sim cair na sua prova do Enem e prova de vestibular. Então vamos deixar de conversa e vamos para a nossa videoaula. Então galera, vamos para a nossa videoaula de hoje falar sobre a membrana plasmática. Então vamos lá. Professor, mas qual é a função dessa estrutura? Como é que ela é formada? O jeito dela? Vamos entender tudo nessa videoaula de hoje. Então vamos lá. O que seria a membrana plasmática? Trata-se de uma película que limita a superfície das células. Essa película mantém a estrutura viva das células separada do meio do ambiente externo, controlando a entrada e a saída de substâncias. Aqui nós temos a representação de como é a estrutura da membrana plasmática. Mas o que seria, professor, em outras palavras? Pessoal, a membrana plasmática ela é uma estrutura, uma das três partes principais da célula que a gente vai estudar. A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Falando da membrana, ela é uma estrutura que ela vai separar o meio externo do meio interno da célula, o meio intracelular. Tudo que está dentro da célula a gente chama de intracelular e tudo que está fora da célula a gente chama de extracelular. Essa membrana celular, também chamada de membrana plasmática, ela vai ter essa função de separar o meio externo do meio interno. Essa é uma das funções dela. Outras funções a gente vai ver ao longo dessa videoaula, onde a sua principal função, pessoal, para enfatizar, ela vai controlar o que entra e o que sai da célula. Então vamos lá. Qual é a constituição da membrana plasmática? De que ela é constituída? A membrana plasmática, pessoal, ela é formada por fosfolipídios, proteínas e glicídios. Fosfolipídios são as gorduras, as proteínas, que são formadas pelos aminoácidos, e os glicídios, que são os carboidratos. Vamos entender como cada estrutura dessa está presente na membrana plasmática, também chamada de membrana celular. Ou seja, ela reveste a célula. Então vamos lá. Vamos falar primeiro, pessoal, sobre os fosfolipídios da membrana plasmática. Pessoal, aqui primeiro, eles estão dispostos, pessoal, em uma camada dupla camada, a bicamada lipídica. Os fosfolipídios apresentam uma porção polar e outra apolar. E eles também, pessoal, apresentam uma fluidez. Agora vamos com calma para a gente entender cada uma dessas três características dos fosfolipídios. Primeiro, estão dispostos em uma camada dupla, a bicamada lipídica. Observe essa imagem, nós temos o meio extracelular fora da célula e o meio intracelular dentro da célula. Observe que existe uma bicamada de fosfolipídios. Primeira camada, segunda camada. Lembrando que eles apresentam uma porção polar e outra apolar. Polar, o que significa? Tem afinidade com a água. Apolar não tem afinidade com a água. Então, pessoal, a parte que vai ter afinidade com a água vai ficar voltada tanto para o lado extracelular quanto para o lado intracelular. Por quê, professor? Porque tanto o meio intracelular como o extracelular vai estar em contato com o líquido. E o líquido é o quê? Água. Tem água na sua constituição. Então, a parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, a parte polar, fica voltada, a cabeça do fosfolipídio, essas bolinhas, ficam voltadas para a parte externa da célula e também para a parte interna. Lembrando que os fosfolipídios são uma dupla camada. Por quê? Primeira camada, segunda camada. Já a parte hidrofóbica, pessoal, a parte apolar, que não tem afinidade com a água, eles ficam voltados um para os outros, certo? Vocês podem observar essa caldinha do fosfolipídio. São voltados um para as outras, que é a parte hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. E a questão da fluidez é que essa bicamada de fosfolipídios, pessoal,
elas se movimentam, elas apresentam certa movimentação, elas não são fixas, não são rígidas, estruturas rígidas que não se mexem, elas apresentam uma fluidez, elas se movem, beleza? Vamos falar agora, pessoal, sobre as proteínas da membrana plasmática. São representadas por enzimas, glicoproteínas, proteínas transportadoras e antígenos. Todas essas estruturas, pessoal, a gente vai estudar nas próximas videoaulas, mas hoje eu quero focar em duas específicas: as proteínas periféricas e as proteínas integrais, que eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas. Então, vamos lá. Nós temos, pessoal, a membrana plasmática, que é formada por uma bicamada lipídica, a gente já falou, bicamada de fosfolipídios. E dentro desses fosfolipídios, pessoal, ou exterior a eles, possuem a presença de proteínas. Se uma proteína ela está mergulhada dentro dessa camada fosfolipídica, observe essa proteína que eu estou passando o cursor em cima. Ela está mergulhada, fazendo contato do meio extracelular com o meio intracelular. Se uma proteína ela está mergulhada, imersa dentro da bicamada lipídica, eu vou chamar de proteína integral. Já se essa proteína ela estiver apenas em uma porção, certo, da estrutura, seja ela só esteja voltada para o meio extracelular ou para o meio intracelular, sem estar imersa, observe que essa aqui, essa proteína periférica e essa, elas não estão imersas, ou seja, elas não estão dentro da camada fosfolipídica, elas só estão na periferia, estão do lado de fora, certo? Na periferia do lado de fora ou na periferia do lado de dentro, no meio intracelular. A gente vai chamar de proteína periférica. Observe essa proteína integral, apesar dela não atravessar, assim como essa do meio intracelular para o meio extracelular ou vice-versa, ela está imersa dentro da camada fosfolipídica. Então, ela é uma proteína integral. Professor, qual é a função dessas proteínas? Vão ter inúmeras funções. Elas vão transportar substâncias, vão reconhecer substâncias e todas essas funções a gente vai estudar nas próximas videoaulas. Beleza? Então, lembre-se, integral ela está imersa dentro da camada fosfolipídica e periférica ela não vai estar imersa dentro da camada fosfolipídica, ela vai estar fora, certo? Então, vamos lá. Falar sobre os glicídios da membrana plasmática. Os glicídios, pessoal, da membrana plasmática, eles vão estar ligados a proteínas, que a gente vai chamar de glicoproteínas. O que é uma glicoproteína, professor? É uma associação de um glicídio, que é um carboidrato, que é esse nome, glico, com uma proteína. Então, uma proteína com um glicídio, que é um carboidrato, a gente diz que é uma glicoproteína. As proteínas também, pessoal, podem estar ligadas aos lipídios, que vão formar os glicolipídios, que é um glicídio, um carboidrato, ligado a um lipídio, que é uma gordura. A associação entre glicoproteínas e glicolipídios, pessoal, vão formar o que a gente chama de glicocálice. O que é isso, professor? É uma estrutura presente na membrana celular, também chamada de membrana plasmática, formada por glicoproteínas e glicolipídios. Qual é a função desse glicocálice, professor? Ele vai ter inúmeras funções. A principal delas, pessoal, vamos dizer assim, é o reconhecimento celular. Lembra que na minha videoaula sobre a questão dos tipos sanguíneos, que eu expliquei sobre os tipos sanguíneos ABO, o sistema ABO, eu falei que na membrana das hemácias existem glicoproteínas de reconhecimento. E se caso uma transfusão for feita e um sangue não for compatível, essas glicoproteínas vão sinalizar que é um sangue, vamos dizer assim, invasor, um corpo invasor e que deve ser destruído. Então, o glicocálice, uma das suas inúmeras funções é o de reconhecimento celular. Ele vai reconhecer se um corpo, uma substância, seja lá o que for que entre em contato com essa membrana celular, se ela é ou não, vamos dizer assim, considerado um invasor. Se é considerado um invasor, o corpo vai produzir uma série de substâncias para destruir esse corpo dito como invasor. Então, uma das funções do glicocálice, lembre-se, é o reconhecimento celular. Reconhecer se uma célula para o corpo ela é benéfica ou não, que ela deve ser destruída. Outra função do glicocálice, pessoal, é de adesão celular. Como assim? As células, como eu já falei, ela é revestida por essa membrana plasmática. E essas células elas podem estar em contato. Então, esse glicocálice vai ajudar que essas células fiquem aderidas umas às outras, ou seja, juntinhas. A adesão, lembre-se de estar junto, estar coladinho, certo? Outra função também, pessoal, que o glicocálice pode ter
é de proteção, principalmente das membranas da mucosa intestinal, que ela passa, ela é exposta a inúmeros processos irritativos e que ela tem que possuir essa estrutura para proteger a questão do suco gástrico, beleza? Outro fator importante quando a gente fala de membrana celular é do modelo do mosaico fluido. E o que seria isso, professor? Os fosfolipídios mantêm-se em constante movimento, mas nunca perdem o contato uns com os outros. As proteínas também se movem, conferindo um grande dinamismo a essa membrana. Essa que é a estrutura, como eu já expliquei, glicoproteínas, glicolipídios, a bicamada de fosfolipídios, a proteína periférica ou extrínseca, as proteínas integrais que estão mergulhadas. Professor, o que seria esse modelo do mosaico fluido? O que é um mosaico, pessoal? É uma estrutura formada por inúmeras figuras, vamos dizer assim, figuras diferentes que formam aqueles mosaicos bem bonitos, estruturas diferentes. Então, o que seria esse modelo do mosaico fluido na membrana plasmática? Seria o fato, pessoal, de que a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica que apresenta uma fluidez, ou seja, ela se movimenta, por isso o nome fluido. E mosaico, pessoal, vem do fato de que essa membrana ela é formada por fosfolipídios, proteínas integrais e periféricas que formam uma espécie de um mosaico formado por inúmeros compostos que se movem. Por isso, o modelo do mosaico, que é formado por várias peças. Que peça seria essa? As proteínas integrais, periféricas e os fosfolipídios, além das glicoproteínas e os glicolipídios, e fluido porque todas essas estruturas vão apresentar uma fluidez, principalmente a bicamada lipídica, ela vai se mover, beleza? E por fim, pessoal, vamos falar sobre as funções da membrana plasmática. Ela, pessoal, apresenta uma permeabilidade seletiva, controle da entrada e saída de substâncias da célula. A principal função da membrana plasmática, pessoal, é a de controlar o que entra e o que sai da célula. Vou citar um exemplo. Da escola, não tem o guarda que fica no portão? A membrana plasmática é como se fosse esse guarda que fica no portão. Ele controla quem sai e ele controla também quem entra. Se você não tiver a permissão para entrar dentro da escola, esse guarda, que seria a membrana plasmática, não deixa. Você não pode entrar. Você, assim também como se você estiver dentro da escola e você quiser sair e você não tiver a permissão, esse guarda não vai deixar você sair, que seria a membrana plasmática. E quem é que controla o que sai e o que entra? O guarda, que seria a membrana plasmática. E ele recebe a ordem de quem? Para deixar quem entra e quem sai. Ele recebe a informação da célula, principalmente lá do núcleo, o que deve entrar e o que deve sair. Como assim, professor? Ah, uma substância, por exemplo, você se alimentou, a glicose é importantíssima para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa ter energia. A glicose é uma molécula em que a célula, a membrana celular, ela deixa entrar. Então, glicose você pode entrar. É como dizer assim, pode entrar glicose, eu preciso de você. Aí a membrana celular deixa essa glicose entrar. Como é que ela entra, professor? A gente vai estudar isso em outros videoaulas. Assim também, pessoal, como a célula ela produz metabólitos que devem ser eliminados, vamos dizer assim, os resíduos da célula que devem ser liberados e excretados do corpo. Quando essas substâncias chegam na membrana celular, a membrana celular deixa elas saírem para que elas possam ser eliminadas do corpo. Então, lembre-se, ela vai ter uma permeabilidade seletiva, porque ela vai selecionar aquilo que entra e aquilo que sai. Nem tudo vai sair, nem tudo vai entrar. Há um controle, por isso que é a permeabilidade seletiva. Ela vai transportar, pessoal, substâncias essenciais para o metabolismo celular, como é o caso da glicose que eu já citei para você. Um exemplo é a glicose que ela transporta essa glicose para dentro da célula, permitindo que essa glicose, essa fonte de energia, seja utilizada. Outra função, pessoal, é a delimitação do conteúdo intracelular e extracelular, garantindo a integridade da célula, que eu já citei no início da aula. Ela vai separar o meio externo, certo? Extracelular, do meio interno, o intracelular. Também, pessoal, como eu já citei, ela vai fazer parte do reconhecimento de substâncias, graças à presença de receptores específicos na membrana. Foi o que eu falei sobre o glicocálice. Nessa membrana celular, vão haver a presença dessas glicoproteínas, principalmente, que vai fazer esse papel de reconhecer o que é estranho e o que faz parte do organismo, o que não é considerado um invasor. Então, ela vai ter essa função de reconhecimento. E proteção das estruturas celulares. Como ela vai revestir a célula, ela vai proteger tudo aquilo que está dentro da célula. Beleza?
Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, só essa imagem ilustrativa de todas as estruturas que nós falamos na aula de hoje. As glicoproteínas, os glicolipídios, essa membrana plasmática que é formada por essa bicamada fosfolipídica que apresenta uma fluidez, as proteínas periféricas, as proteínas integrais, que são aquelas que estão imersas, as periféricas, as que não estão imersas dentro dessa estrutura, que é a bicamada fosfolipídica. Lembrando que todas essas estruturas vão formar o modelo do mosaico fluido, modelo do mosaico porque são várias estruturas que elas se assemelham a um mosaico e fluido porque elas apresentam uma movimentação, uma fluidez, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e não esquece de assistir as próximas videoaulas que eu estarei postando aqui no canal, dando continuidade a esse conteúdo que nós estamos aprofundando, que é a citologia. Então, a gente se vê na próxima. Valeu!